Estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET, para toda a nossa região e plataformas digitais. E o programa sempre tem um propósito de trazer assuntos pertinentes e do dia a dia e muitas vezes pouco falado, que é o caso de hoje. E o meu convidado é José Flávio Bueno Fischer, advogado titular do primeiro tabelionato de Novo Hamburgo. Fique conosco porque nós já voltamos. Flávio, muito boa noite e obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite para participar do programa É Negócio. Estamos aí à disposição da comunidade, do teu programa É Negócio, que eu vejo que tem uma bela repercussão comunitária. E se o que eu puder contribuir, estou aí. Sempre tu contribuir. Mas hoje nós vamos falar de algo que, quando eu fiz a abertura, eu disse que é muito pouco falado aqui na nossa região. O que se trata? E eu vou dar um pedacinho, um pouquinho da história. Lembra do Michael Schumacher? 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, um atleta resolvido e por uma fatalidade teve um acidente esquiando na França. E o assunto de hoje vai ser exatamente sobre isso. Se chama DAV, Diretriz Antecipada de Vontade. É isso, meu caro Flávio. Vamos falar sobre essas diretrizes antecipadas de vontade e eu gostaria que de cara tu dissesse o que vem a ser isso e qual é a finalidade. Ok. Na realidade, a palavra está dizendo diretriz ou disposição antecipada de vontade. Alguns chamam até de testamento vital. Eu não gosto dessa expressão, mas tem quem use. É uma espécie de testamento, porém, para ser praticado, executado em vida. O testamento é quando tu te dispõe sobre coisas que tu quer que aconteça depois da tua morte. O que vai acontecer com os herdeiros, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Se algum herdeiro, por exemplo, tu quiser deserdar, tem todo esse contexto, é um outro tema para um outro programa. E a chamada diretriz ou disposição antecipada de vontade visa prevenir situações como aconteceu com Schumacher. Eu não sei se ele tinha esse documento, ou se os familiares, enfim, tinham, mas quando a pessoa, por um motivo, às vezes, repentino como esse, fica sem poder se manifestar. E aí, eu digo para minhas filhas, por exemplo, eu posso estar numa doença gravíssima, enquanto tiver esperança e algum recurso, eu quero que me mantenham vivo. Mas tem gente que não quer que isso aconteça. Ou seja, se eu tiver uma doença muito grave, desliga os aparelhinhos e me deixa morrer sossegado. Então, se isso não é manifestado antes da ocorrência, a dificuldade, o pepino literalmente, fica com os médicos ou com os familiares. Aí o médico diz, mas agora quem é que decide? Como é que fazemos? Vamos esgotar todos os recursos, fazer os investimentos, porque custa caro manter a vida, às vezes, de uma pessoa, né? Quando não tem aí cobertura de SUS ou de programas de serviços médicos particulares, convênios. E os familiares ficam na angústia, assim, agora o que eu faço? O pai, por exemplo, no caso, não tinha muitos recursos. Nós não temos grandes condições Mas será que ele queria continuar vivendo mesmo em condições quase vegetativas e tal? Então, a diretriz antecipada de vontade é um instrumento simples, barato, não custa quase nada, que é feito em tabelionato, não necessariamente feito em tabelionato. É preciso esclarecer, não está aqui vendendo peixe, né? Claro. Pode ser um instrumento particular, só que para que haja uma confiabilidade maior, que não haja dúvidas se aquela pessoa assinou aquilo pressionada eventualmente por algum parente, sendo um instrumento público feito em tabelionato, necessariamente terá que ser respeitado e diante da fé pública do tabelião. Mas é tão discutido isso, vamos imaginar, porque depois nós vamos pegar o gancho por uma outra pegada que certamente tu vai poder explicar bem.
Mas vamos imaginar que a pessoa, por livre e espontânea vontade, ele coloca-se dessa maneira, que se caso acontecer alguma coisa comigo e eu não quero ter uma sobrevida, isso é respeitado? Bom, isso aí tem uma questão que tem o Código de Ética Médica e tem a regulamentação do Conselho de Medicina. Tem disposições específicas na área médica e que eles então, enquanto profissionais de saúde, médicos, devem respeitar as regras do seu conselho. Então não é necessariamente que eu disponha de uma maneira. Por exemplo, se eu dissesse que eu quero sofrer eutanásia, no direito brasileiro não é permitido, então o médico brasileiro estaria cometendo uma irregularidade se fosse fazer isso. Mas tem países que admitem. Então, uma coisa é eu manifestar a minha vontade. E ao manifestar a minha vontade, eu posso, e até é conveniente, que eu indique uma pessoa que possa manifestar, além daquilo que está escrito ali, possa manifestar perante o médico no hospital e tal, olha, o pai, a mãe, enfim, a pessoa que está aí nessa condição, me designou para esclarecer essa situação como ele gostaria que fosse. E conversar e ouvir os médicos para daí chegar a uma conclusão. Então não é uma coisa matemática, né? Eu digo que é assim e acabou. Eu posso, nada impede que eu manifeste a minha vontade amplamente. Mas dependendo daquilo que eu quiser que seja feito, pode acontecer que pelos princípios médicos isso não possa ser respeitado. Pelo menos a família fica tranquila. Por exemplo, exatamente. Fica tranquila, eu acho que é isso. Esse é o grande segredo dessa DAV, da Declaração, Disposição, enfim, Diretiva Antecipada de Vontade. É que fique claro e tranquilo para os parentes e para o próprio médico do que a pessoa gostaria que fosse feito. Por exemplo, tem questões religiosas, né, que dizem, não posso sofrer transfusão de sangue. Não quero sofrer transfusão de sangue. Ora, isso eu posso manifestar até por questões religiosas, mas o médico tem um dever profissional de tentar salvar a vida. E se ele sabe que uma transfusão de sangue não vai deixar a pessoa fora do ar, nem mal, nem nada, ao contrário, vai salvar a vida dela, aí o médico tem essa autonomia de acordo com a sua legislação própria. Né? Então são coisas que têm que ser esclarecidas. A grande conveniência, eu inclusive participei de um evento em São Paulo sobre esse tema, com especialistas médicos e desses médicos que tratam de pessoas com condições já de final de vida, né? Onde eles dão os chamados cuidados paliativos, e uma médica fantástica, me lembro falando sobre isso, e uma professora universitária lá de São Paulo falando então sobre o aspecto jurídico, e ela disse, por exemplo, falando dela própria, né? Eu não quero que o meu genro fulano de tal dê opinião a respeito do que é para ser feito comigo. Porque ela já tinha certamente algum atrito com ele, ou não gostava da postura dele, então ela não gostaria, manifesta claramente que a palavra dele não vale para tratar das questões dela se ela estiver fora do ar. Todos nós estamos sujeitos aí no trânsito, qualquer coisa assim, acontece uma coisa, o sujeito fica, e agora, o que eu faço? Familiar, né? Bom, vamos tentar... Se durante ela em vida e consciente ele dá os pitacos, pelo menos nesse momento ela não tem força. Ele está proibido. Está proibido, nesse momento ele Exato. não é. Então ficou uma situação meio engraçada, mas de qualquer sorte, eu quero que, em primeiro lugar, a primeira pessoa que fale sobre a minha condição de saúde e os tratamentos que eu quero que sejam feitos, seja, por exemplo, a minha filha que é médica. Então ela já tem uma noção também desse aspecto. Há poucos dias, eu falando em família, justamente, aí essa filha e a minha mulher também estavam junto. Ela disse, não, claro. Eu disse, olha, eu até os 90, 95 por aí, a minha orientação é essa. Né? Mas por que tão pouco, 95? Não, para que daí aos 95 faça uma avaliação, porque o meu projeto viver até era 103, agora já está 104. Opa! Né? Então assim, claro, se eu chegar lá nos 95, tiver com uma condição de saúde extremamente debilitada, e que o parecer do meu médico disser, olha, tchê,
só vamos arrastar o sofrimento, né? Então, bom, sabe? Eu posso até dar um depoimento pessoal. A minha mãe esteve hospitalizada, um problema grave de coração, tinha só 68 anos de idade. Ela não tinha dito o que ela queria ou o que ela não queria. Mas eu nunca me esqueço da cena. Eu estava junto com meu irmão, que é médico também, e ele ia defender uma tese de doutorado naquele dia e pediu licença para a universidade para transferir, porque a mãe estava praticamente morrendo. E a faculdade não autorizou. Não, vai sair, se tu não fizer, tu vai perder a banca, tu vai perder, não vai poder. Ele voltou e contou para a mãe, e a mãe já mal e mal conseguia falar. Eu estava junto quando ele contou: olha, mãe, assim, 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 e eu vou lá fazer a minha defesa de tese, porque quero tentar, não porque eles não me deixaram transferir. E aí ela disse: meu filho, vai tranquilo que eu vou te esperar. Já um rasgo de consciência ainda, ela sabia que estava no fim. Disse: não, eu vou te esperar. E dito e feito, foi uma cena. Ele voltou, pouco tempo depois o médico veio lá e me disse: olha, agora o próximo passo seria uma intubação agressiva. Sim. E que certamente prolongaria algumas horas dias, e tal. E aí a família disse: não, pode. Mas não havia nenhuma orientação dela, então sim, não se sabia se ela não preferiria sim, que fosse mantida em vida por sim, muito mais sim, tempo. Sim. Aí tem todo esse aspecto, como tu bem disseste, que os médicos têm a capacidade de poder dizer e orientar qual seria o melhor caminho. Mas eu acho que também a gente pode pegar da seguinte maneira. Nós temos uma região muito pujante aqui, né? Sim. Tem pessoas que têm muitas coisas, ou também pessoas que não têm tanto quanto os demais, mas daqui um pouco, seja patrimônio, seja imóveis, seja indústria, seja um monte, e aí daqui um pouco dá um piripaque no camarada e ele fica sem saber o que está acontecendo na volta. E o cara tem uma empresa, ele tem uma empresa, ele tem um patrimônio, e aí o que vai se organizar a respeito disso também? Porque alguém tem que tomar a iniciativa, porque a empresa existe. Exato. Ele pode também organizar que, se caso, me corrige, Flávio, claro, claro, se caso me acontecer algo assim, eu gostaria que dessa forma, ou esse filho, ou quem fosse, pudesse tomar as rédeas do negócio. Perfeito. Assim como no testamento, nesse caso da Davi, também é possível que ele manifeste como que ele gostaria que as coisas acontecessem durante a sua situação, se não houver uma disposição de contrato social ou de estatuto da empresa. Perfeito. Não havendo nenhuma disposição, ele pode dizer: olha, eu gostaria, além da questão de quem vai dizer o que deve ser feito com a minha saúde, que também na minha empresa, meu filho fulano de tal, ou o diretor fulano de tal, fique manejando as coisas. Ele pode até, nesse mesmo instrumento, deixar a procuração para a prática desses atos, porque quando ele está manifestando, ele está lúcido. E essa procuração vai valer, mesmo ele saindo fora do ar, entendeu? Porque ele estabeleceu em condições normais de saúde e de mente o seu desejo. Né? Flávio, eu quero retomar esse assunto depois do nosso intervalo, porque eu tenho certeza que é muito interessante, porque essa pegada, sim, pode estar valendo bastante, viu? Como ele próprio mesmo falou, Flávio, não quero isso, acho que deve ser assim, porque se a pessoa tem um domínio sobre a empresa, certamente ele sabe muito bem como é que ele deve continuar sendo conduzido essa empresa e não simplesmente tudo que ele construiu, daqui a um pouco estar ou cair em mãos que não teria o perfil que ele gostaria que tivesse. É isso? Então fique conosco que a gente já está voltando. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Retomando
mais uma vez o programa É Negócio, tendo como convidado o titular do primeiro tabelionato de Novo Hamburgo, o amigo e sempre junto conosco, José Flávio Bueno Fischer. Meu caro Flávio, nós estamos falando justamente em algo bem pontual de um empresário ou quem quer que seja, quando tem toda uma estrutura, seja bens imóveis, ele gostaria de dar pelo menos uma orientação, vamos dizer, de como é que as coisas deveriam andar, para que não se fosse assim emocionalmente as coisas resolvidas. Me fale um pouco sobre isso, por favor. Sim, eu comentava justamente isso, que é um documento que tem esse caráter preventivo, como é da natureza da própria atuação do tabelião, praticar a prevenção para evitar o litígio, para evitar a discussão judicial. Então, se ele tem já, por exemplo, diretores que ele respeita muito na área técnica lá, mas que ele não quer que se envolva na administração, ele já pode deixar dito, olha, enquanto eu estiver fora do ar, até que eu me recupere, eu quero que o diretor tal comande a empresa como se fosse ele o presidente, até que as coisas se resolvam. E, por uma questão prática, pode outorgar poderes de procuração também. Né, para que isso fique mais palatável até para quem vai usar os documentos ou para quem vai respeitar essa vontade dele. A essência da DAV é para questões de saúde, mas ela nada impede que ela também disponha sobre esse tipo de situação. Quando se fala em saúde, porque hoje o cara, do jeito que está a medicina, hoje o cara está numa situação, daqui um pouco volta tudo, e aí como é que fica? Tudo aquilo que eu queria, ninguém fez e já cumpriu. Se viu filmes, né, de pessoas que ficaram fora do ar por 20 anos e daqui a pouco despertam, assim, quase que milagrosamente. Sim, olha só. E aí, se ela não dispôs nada, as pessoas podem ter até criado situações jurídicas que prejudiquem a própria pessoa, em benefício de algum parente malandro lá. Que claro, olha, isso aí, nunca é demais, né? E nunca falta. Mais de 40 anos de tabelionato, já vi muita história. Já viu, né? Agora, por que é uma ferramenta tão importante e por que é tão pouco utilizada? Na realidade, tem dois aspectos que eu considero. Um, porque não existe uma legislação específica. Como eu comentei antes, a única legislação que trata dessas questões é a legislação médica. Mas no direito brasileiro geral, Código Civil, etc., não existem disposições próprias disciplinando sobre isso. Nós, do Colégio Notarial, é que desenvolvemos esse tema, em parceria, inclusive, eu já dei entrevista na TVE, junto com o médico encarregado lá de Porto Alegre, justamente para divulgar. Mas é um instrumento barato, extremamente útil, como é o testamento, que também muito pouca gente utiliza. Então, eu entendo que são dois aspectos. Um, a não divulgação maciça do tema, e outro que as pessoas não gostam muito de tratar de questões de doença ou de morte, né? Quando é muito mais prudente tratar-se disso quando se está bem, do que ter que tomar uma decisão já adoentado com alguma deficiência ou alguma limitação, né? Eu sempre digo, inclusive, em relação a casamento. Aconselhei minhas filhas, elas podiam seguir ou não a orientação. O seguinte, vai casar, esclarece a questão patrimonial antes, não importa quem tem mais ou menos. Tu vai casar com um cara milionário, aceita também negociar antes. Olha, como é que vai ser o nosso patrimônio? Não, cada um fica com o seu. Então, casamento com separação absoluta de bens. Isso resolvido, depois é só a questão do amor, do relacionamento, dos filhos, etc. Mas a questão patrimonial não interfere na relação, né? Esta semana eu fiz uma escritura que a gente tratou outro dia de namoro, lembra? Sim, sim, com certeza. Só que nessa, o sujeito não queria nem reconhecer namoro. E com razão. Ele disse, não, eu tenho uma relação esporádica com essa pessoa. Me encontro com ela de vez em quando. Mas ele botou isso no papel? Botou no papel e ela concordou e assinaram, dizendo que eles têm uma relação afetiva de caráter esporádico, que não tem nenhuma intenção de estabelecer uma união estável, nenhum é dependente do outro, nem economicamente,
nem plano de saúde, nem benefício social, nada. Cada um toca a sua vida do jeito que quiser e se por acaso um dia houver alguma ação que determine que aquilo era uma união estável, que prevaleça o regime da separação de bens. Nossa Senhora. Então ficou claramente previsto ali que a relação deles é uma relação de ficante. Eu até usei, brinquei com eles. Vocês têm uma relação de ficante, fica de vez em quando na casa de um, na casa do outro, ou nem ficam na casa de nenhum nem de outro. De vez em quando vão jantar junto e tal. Mas não se pode eliminar a hipótese de algum parente de um dos dois dizer assim, estavam sempre juntos, não sei o quê, vai lá, o cara tem dinheiro, ou ela tem dinheiro. Sabe que aquele negócio, isso existia muito há muitos bons anos atrás, quando a indústria do calçado era muito forte aqui na nossa região. O funcionário saía da empresa, tranquilo e tal, aí vinha não, vai lá, bota no pau, faz uma ação que tu vai ganhar uma grana, e aquilo começa a mexer com o cara. Sim. E tudo aquilo que tinha sido combinado anteriormente vai para o espaço e vai de novo. Nunca se sabe o que move as pessoas, né? Mas então, e quem é que pode fazer esse assim, qualquer pessoa, diretivas antecipadas de vontade? Qualquer pessoa em condições de manifestar a sua vontade, justamente é para prevenir isso, né? E maior e capaz. No caso do direito brasileiro, a partir dos 18 anos de idade a pessoa já pode estabelecer. Não precisa esperar começar a ter uma doença, sofrer um pequeno acidente, daqui a pouco vai acontecer tal coisa. Não. Assim como o testamento, eu recomendo a pessoa fazer logo. Salvo algumas questões muito específicas, do empresário, por exemplo, que tem muitos bens e muitas empresas, que ele precisa determinar isso e aquilo e tal, então é mais complicado. Mas eu não posso... Não só complicado, como também gera muito custo. Gera muito... Não, o testamento, tanto o testamento é baratíssimo. Não tem aquela coisa de imposto, transmissão, nada disso? Não, porque não transmite em vida. Né? Perfeito. O testamento, ele não evita, inclusive, o inventário. Depois tem que fazer o inventário e aí sim vai pagar os impostos decorrentes da transmissão eventual. Mas eu posso fazer um testamento, por exemplo, dizendo o seguinte: o dia que eu faltar, eu quero que até 50%, se eu tiver herdeiros, até 50% eu posso deixar para quem eu quiser. Então eu digo, não, 30% do meu patrimônio vai para a Fundação Semear. O resto os herdeiros se viram de acordo com a lei. Posso fazer um testamento assim, simples, direto, só com esse propósito. Porque se até 50%, como teve uma senhora que fez há muitos anos atrás, deixou por uma clínica de pet, de cachorros. E eu digo, mas a senhora tem certeza? A senhora já pensou que a senhora vai deixar seu patrimônio para uma clínica, no dia seguinte eles matam os cachorros tudo e ficam com dinheiro? Não, eu confio plenamente e tal. Tudo bem, mas eu alerto, às vezes eu meio que brincando e dizendo coisas até meio agressivas, é justamente para a pessoa se dar conta, né? Então, nesse caso também, como essa professora lá em São Paulo diz assim, meu genro não dá palpite, não quero saber. Quer dizer, ela queria que ficasse claro que nenhuma decisão a respeito dela poderia ser influenciada por ele. Para que isso ficasse claro, né? E aí sim, ele tem que, se faz um instrumento desse, embora pouco conhecido e barato, que não custa... com R$500 sobra troco, entendeu? Então, mesmo... vamos falar assim, veja só, pessoal, quando a gente está falando um negócio que realmente pode resolver uma série de litígios, né? Custa R$500 e sobra troco, bem no jargão, assim. Eu nem sei de cabeça quanto mas eu acho que é menos da metade disso. Então, assim, mas ele jogou porque tu vai ter uma grata surpresa, faz o teu depósito, depois recebe... sobra troco. Recebe um monte de dinheiro de volta, que custou pelo menos nem a metade, né, Flávio? Sim. A própria escritura essa de namoro não custa 150, menos e define claramente riscos terríveis. Posso te contar um negócio que eu achei sensacional? Eu fui na igreja, eu vou todo domingo na igreja. Eu vou na igreja, estou lá e tal, conheci um amigo lá, tudo bem. Depois nós entramos na igreja, eu estou lá dentro, e daqui a um pouco ele me vem, faz a volta e chega para mim, quero te cumprimentar. Aquela entrevista com o Flávio sobre
namoro, união estável, ele olha, mas que coisa boa. Eu disse, puxa, que coisa legal, assim. Ele, eu estou vivendo isso. Ó, eu estou vivendo isso. É o dia a dia de muita gente. Nossa, e ele, infelizmente, está viúvo já há algum tempo, e certamente o cara de uma certa idade está bem, e ele pode sim estar encontrando uma pessoa que vai fazer melhor ele agora também, né? Claro. Mas ele disse, olha só que coisa. Às vezes a gente dá uma conversada, mas são por esses motivos que as informações são importantes, né, Flávio? Claro, claro. E inclusive, eu acho que até na entrevista anterior eu falei isso, qualquer cidadão pode consultar o tabelionato sem custo nenhum. Se ele for praticar um ato, ele vai pagar por aquele ato. Mas a orientação, essa mesma que eu dou aqui na entrevista, ela é dada no caso particular. Sim. Eu já fiz, por exemplo, mais de 10 entrevistas com uma senhorinha porque ela não se decidia a respeito do testamento. Até porque às vezes ela brigava com uma filha, ela vinha lá, não quero mais isso, agora eu quero isso. Né? Digo, não, a senhora, enquanto a senhora não tiver tranquilidade, eu não vou fazer seu testamento. Ué. Mas eu estou lhe incomodando. Não, a senhora vai voltar quantas vezes quiser, eu vou lhe receber, vou lhe oferecer um cafezinho, uma água, e só o dia que a senhora estiver bem tranquila é que a senhora vai praticar o ato, não antes. Né? Mas pede para seus filhos não incomodar mais a senhora. Sim, aí é o outro lado da moeda. Porque... Não, eu já enfrentei questões de filho que agrediu o pai a machadinha, sabe, por questões patrimoniais e tal, e aí o pai diz, não, eu quero deserdar esse filho. Né? Também, né? Porque aí é outro aspecto já, o negativo da coisa. Sim, né? Sim, sim. Mas enfim, eu acho que já disse essa frase aqui, e vou repetir, uma frase que me veio depois de não sei quantas consultas que eu atendi sobre questões, especialmente de herança, onde eu coloquei assim, como são intrincados e complexos os meandros que perpassam os interrelacionamentos humanos. Ou seja, em frase bem simples, como é difícil o convívio. Sempre tem questões que, se a gente não souber lidar, pode gerar atrito, conflito, discussão judicial, etc. É uma pontinha de pólvora. Tu ligar, vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Explode. E aí quem é que... Então, assim... A nossa missão é evitar o conflito. Sim. Então, orientando sempre na questão familiar, na questão patrimonial, enfim, é a nossa missão. Sim. É importante, inclusive, para que vocês possam entender que a gente sempre, nessas nossas conversas, a gente leva para um tom leve, sim, de uma coisa muito séria, que certamente no momento que for consultar o Flávio, qualquer outro tabelião, não será diferente a postura profissional que essas pessoas precisam ter diante de algo que é tão pessoal ou de tão familiar, né? Sim. Então, isso tudo que a gente está fazendo e falando hoje, né, Flávio, é para que as pessoas, de uma maneira leve, possam começar a assimilar. Exatamente. E quando se fala de algo que de repente é ruim, morte, doença e tal, a gente fica acidente, assim. Mas é que nem seguro, né? Tu paga para não usar. Como é caro o seguro? Bom, mas se eu não usar é muito mais barato. Mais barato. Flávio, de novo, eu quero muito te agradecer. Tu sempre colocando à disposição, a gente tem umas pautas bastante interessantes e certamente em alguma nova oportunidade eu vou te querer de novo aqui, porque contribui muito para a nossa comunidade através das nossas plataformas, como tu faz muito bem dentro do próprio tabelionato, né? Portanto, esse meu agradecimento e também as tuas considerações finais, por favor. Bom, te agradeço o convite mais uma vez, me coloco de novo à disposição. Eu gosto muito dessa tua proposta do e-negócio e já assisti algumas entrevistas de outros profissionais e vejo quão útil é esse mecanismo de comunicação, seja através da TV, seja através das plataformas. Então, mais sucesso para o teu e-negócio e seguimos à disposição. Que coisa muito boa. Flávio, dessa maneira eu te convido para aquela câmera central, a gente fazer a nossa despedida. Porque sem vocês não teria nenhuma razão de eu estar aqui e o Flávio da mesma forma. Por quê? É informação. No momento que, de repente, vocês estão mais tranquilos. E, dessa maneira,
eu, juntamente com o Flávio, queremos desejar para vocês uma excepcional quarta-feira, uma semana maravilhosa e que estejamos em paz e estejamos com Deus. Certo, Flávio? Grande abraço. Até breve.